O que é uma oração quântica? Bom, a gente primeiro precisa definir oração para a gente chegar no que é vulgarmente chamado de oração quântica, né? A gente passa muito tempo, ou passou muito tempo, dentro dos conceitos religiosos, de que a gente precisava orar, rezar, para três situações. Tem três situações para ficar mais fácil de explicar. Primeiro é para louvar quem ou o quê? Louvar Deus, e aí, dentro de cada religião, né, se louva, se reverencia determinadas forças, determinados espíritos, determinadas informações diferentes. Então, por exemplo, louvar Deus, louvar os orixás, louvar Buda, né? Dentro de cada um desses conceitos religiosos, faz-se uma oração louvando, né, essas forças. A gente também faz uma oração para agradecer as coisas que a gente tem, as nossas conquistas, né, a nossa saúde, aquilo que a gente já conseguiu obter ou alcançar. E na terceira questão a gente ora, a gente reza, para pedir algo que supostamente a gente não tem. Então a oração é uma atividade que você se conecta com algo ou alguém fora de você, como nos é passado dentro dos preceitos religiosos, dos conceitos religiosos. Olha só como é que é diferente do que a gente vai explicar essa nova forma de se entender oração. Você se conecta, né? Você primeiro agradece para alguém ou algo fora você, você pede para alguém ou algo fora você, e você louva alguém ou algo fora de você, ou que você considere que esteja fora de você. Então, é uma atividade de exteriorização. É uma conexão em que você se linka com um campo que você entende que esteja fora de você. Nessa nova forma que é vulgarmente colocado hoje nos meios espiritualistas que traduzem esse conceito de oração quântica, porque, gente, a gente não utiliza oração quântica aqui no núcleo, mas, eu vou explicar por quê, mas a gente sabe que tudo é quântico, qualquer ação é quântica. Então, na verdade, uma redundância você dizer assim, eu estou fazendo uma ação quântica, eu estou realizando uma oração quântica. Por quê? Porque qualquer coisa, qualquer situação, qualquer ação, qualquer momento, qualquer fato, toda escolha que você faz, tudo é quântico. O universo é quântico, nós somos quânticos, somos seres quânticos por natureza. A partir daí, a gente já entende que quando a gente traz esse conceito de oração quântica, ela modifica o conceito anteriormente ligado às religiões. Porque a oração quântica, ela não te conecta a algo externo. Ela vai te conectar a você mesmo. Não é mais a conexão, por exemplo, com um Deus exterior, que a gente se conectava, a gente até erguia a mãozinha, a gente colocava a mão no peito, a gente olhava para cima. Vê se não é assim, não é isso? Os conceitos religiosos, a gente balançava a mãozinha quando cantava, por exemplo, cantava uma oração, aí a gente fazia assim, aí a gente fechava o olho, mas sempre reverenciando algo acima, sabe? A gente se ajoelhava e botava a mãozinha e colocava assim, fechando os olhos, mas sempre com a cabeça meio levemente voltada para o alto. Então, essas atitudes, essas atividades, elas têm a sua função dentro daqueles códigos e preceitos religiosos, tá? Mas como a gente está trazendo uma nova forma de entender, a gente já faz a primeira distinção de que a gente, quando se conecta com um campo de informação ou com alguma questão, tanto que se você quiser agradecer
E o pedir a gente vai ter que reconfigurar, tá? Mas eu vou falar primeiro agradecer, que fica mais fácil. Não há necessidade, né? Ou a visão que você tem não é para fora. Você entende que você é um Deus manifestado, você já é uma divindade em uma experimentação física. Então, o simples fato de você existir já é uma atividade de agradecimento. Então, você não precisa ficar agradecendo toda hora, né? Eu, por exemplo, no caso, eu não rezo, eu não oro, não faço prece, não faço nada disso. Porque a minha própria existência já é uma oração. Olha como é que muda as situações e as referências, Kênia. Entendeu? Então, a gente vai, quando a Kênia começar a entrar no assunto, a gente vai tratar essa distinção. Se funcionam essas orações que estão dentro dos conceitos religiosos, e qual a diferença de ação, né, de força que tem essa oração perante uma oração que a gente pode definir como sendo uma oração quântica, sim. Não há problema nenhum. A gente pode dizer, tio, que o princípio de uma oração quântica seria claro, além, né, da nossa energia, da energia que a gente coloca nessa oração, o alinhamento com a nossa intenção e a nossa emoção, que eu acho que a questão que leva muitas pessoas a terem dúvidas, né, se a oração quântica, que bobagem, se funciona ou não, é porque você precisa ter um alinhamento dessas três coisas, porque quando a gente está fazendo uma oração que ela está buscando fora, né, desse alinhamento, e normalmente quando a gente faz uma prece, essa prece normalmente ela vem de um lugar de falta, né, ou de um lugar de medo, que é completamente desalinhado com o nosso divino. Então, eu vou fazer uma prece porque eu gostaria de ter saúde, que eu não estou tendo saúde, ou porque eu estou com medo de morrer, ou porque eu tenho medo de perder o emprego. Então, vem sempre dessa escassez e dessa nossa carência, né? Então, a gente fica tentando pescar isso. E quando se trata dessa oração quântica, em que é preciso que a gente entenda que todo pensamento, palavra, né, emoção, ela vai gerar uma reação energética, ela vai gerar digamos assim, uma onda, né? Ondas e partículas no mundo quântico acabam sendo a mesma coisa, porque tanto partículas se comportam como ondas se comportam como partículas. Mas a gente acaba gerando uma onda que pode ser positiva ou ser negativa. Mas para que a oração quântica funcione, a gente teria que ter esse alinhamento, né, tio, de energia, intenção e emoção. Exatamente, perfeita explicação. Essa seria a base, né, vamos botar da fórmula, tá, para uma oração quântica. Mas entenda o seguinte, quando eu falo assim que eu não rezo mais, eu não oro mais, por quê? Porque você falou tudo isso aí, acabou de falar. Porque, por exemplo, eu não rezo para agradecer, porque eu já entendi, já percebi que a minha própria vida já é uma oração em movimento. A existência já é uma oração em movimento. É claro que há momentos, por exemplo, que eu entro no estado de gratitude, mas eu não utilizo palavras, porque vocês não concordam, Kênia, você não concorda, que geralmente a oração está muito casada com falar palavras? Você precisa falar alguma coisa ou você precisa repetir uma oração que já está pronta, né? É isso que a gente quer passar para vocês, quebrar um pouco desse paradigma, que a oração, ela é emoção, ela não precisa ser traduzida em palavras. Pode ser um pensamento e pode ser uma emoção que você lance, né? Não é nem lançar para o universo, mas que você crie uma atmosfera em você mesmo, porque você já é o universo. E quando você cria esse estado de gratidão em você, automaticamente você está girando esse conceito para quem está fora, para o que a gente entende que está fora, né, do nosso contexto. As pessoas, o planeta, o universo. Então, o propósito é alcançar esse nível de emoção sincera,
Porque não adianta, por exemplo, Kênia, eu fechar meu olhinho aqui, né? Mesmo que eu não lance as mãozinhas para o alto, nem que eu não faça aquela mãozinha assim de fechadinha, mas que eu mentalmente eu converse comigo, vamos dizer assim, né? Eu agradeço, eu estou falando mentalmente, tá? Eu agradeço pelo estado, mas se eu não estou sentindo isso, essa frequência, ela não é emitida, não condiz com a sensação, a emoção que eu estou mantendo, ou emitindo, ou emanando. Da mesma forma que se vocês pegarem um Pai Nosso e vocês repetirem o Pai Nosso, mas, olha como é que é interessante, mas a emoção que vocês estão emitindo, aquele Pai Nosso, talvez seja muito mais forte do que essa oração quântica que um outro está fazendo, mas não está rolando, emocionalmente falando. Então, as preces, orações religiosas, elas funcionam. Se você se sente confortável em realizá-las, sim, porque são cartões de permissão que vão fazer com que você perceba que, na verdade, quem está produzindo a emoção é você. E mesmo que você dirija essa emoção ou esse pedido para fora, mesmo assim, você está numa frequência de total entrega e num estado de emoção de conexão. Então, a oração quântica, ela deve ser feita sempre com você, não precisando usar palavras, se quiser usar, utilize, não precisa ser em voz alta, mas se quiser usar a voz alta, utilize. Se você quiser criar, né, escrever uma oração e repetir, ok, mas a oração quântica, o fundamento da oração quântica é qual é a sua intenção, qual é a sua emoção e qual é o teor da mensagem que você tá acessando. Porque, como a Kênia falou, quando a gente faz algo, uma prece, uma oração, seja quântica ou não, para pedir, o que é pedir? Pedir é uma situação que você não tem algo e você está pedindo por aquilo. Concordam? Se você está se sentindo carente daquilo, é como se você estivesse dizendo que eu não tenho isso. Quando você já começa a discursar e viver com uma certeza de que você não tem aquilo, a sua oração ela vai ser uma oração de escassez, de falta. E, com certeza, a frequência dela não vai ser uma frequência, e aí vamos botar de uma maneira bem didática, que seja uma frequência interessante. Por mais que você esteja fazendo oração, pedindo com muito amor, com muito desejo, com muito querer, mas a partir do momento que você faz uma oração pedindo, você está emitindo uma frequência de falta e escassez. Ela está numa frequência de falta, emocionalmente falando, de falta e escassez. Ou quando, por exemplo, você faz uma oração, tipo assim, eu estou prestes a perder o emprego, será que eu vou perder o emprego? Aí, olha só, olha a prece. Ai, meu Deus, me conserve nesse emprego porque eu preciso dele. Aí não é uma questão de falta, é uma questão de medo. A gente precisa se ater muito nessas pequenas coisas que a gente faz, a gente produz isso diariamente. Por isso que eu falo, gente, as religiões, elas colaboraram em muitos aspectos, mas ao mesmo tempo elas mantêm vocês presos em inúmeros outros processos. E isso faz você ficar atrelado ao que a gente chama de ordem de Sansara.